Senhor, fala conosco, nos dê da tua graça, nos dê sabedoria nessa noite. Queremos ouvir a tua voz, receber tudo que o Senhor tem. Não nos deixe, Senhor, sem compreender a tua palavra, porque ela vai transformar a nossa realidade. Você pode dizer amém? O tema da mensagem que eu quero trazer para você hoje é a revelação progressiva do amor. E esse tema se baseia no título de um livro que eu estou terminando, e se Deus permitir, até o final do ano está terminando para sair esse livro, para ver se a gente lança em janeiro ou fevereiro. E por que a revelação progressiva do amor? Porque muito nós temos ouvido falar sobre o amor. Nesse livro, nesse capítulo específico, eu estou trazendo uma revelação bíblica acerca de como Deus vê o amor. Mas eu gostaria de hoje trazer algo para você, para compreender a nível de igreja. Eu começo dizendo que você é amado, sim, você é amado de Deus. E Deus deseja em Jesus revelar cada vez mais o amor dele por você. Você nunca será rejeitado, você nunca será substituído. Não importa o quão ruim você se torne, você sempre será alvo do amor de Deus. Deus ama você. O amor dele transforma, o amor dele renova, o amor dele vivifica a nossa vida. Enfim, o amor de Deus é a base para que você esteja bem, para que você viva bem. Nós vivemos numa época onde as pessoas estão adoecendo, psiquicamente, as pessoas estão cada vez mais doentes. E eu digo para você, se nós estivéssemos expostos ao amor, as coisas seriam diferentes. Porque o amor cura, o amor gera em nós bem-estar, o amor gera esperança acima de tudo. A grande questão é que nós estamos assentados nas igrejas e a gente não sabe exatamente como desfrutar desse amor. Porque tem muitos de vocês que estão sentados aqui há alguns anos, ou alguns meses, e algumas coisas na sua vida você fala, mas como que pode? Por que eu não consigo me libertar? Por que esse negócio não sai de mim? Por que eu continuo do mesmo jeito? Por que está pesado? Porque o amor é leve, o amor não pesa sobre você. Ele tira, na verdade, o peso dos seus ombros. O que acontece é que a igreja não muda, não transforma a vida de ninguém. O que transforma é o amor. Nós encontramos o amor na igreja, mas não quer dizer que a igreja seja o amor. O amor é uma pessoa, e essa pessoa é Deus. Nós precisamos avaliar se não estamos nos relacionando muito mais com uma religião, ao invés de nos relacionar com a pessoa de Deus. A pessoa que nos vê, que nos toca, que nos ouve, que dá o ombro para a gente encostar a nossa cabeça. E eu creio que hoje você pode chegar à conclusão de como desfrutar desse amor. Eu gostaria de trazer alguns conceitos básicos. Por que nós não conseguimos desfrutar do amor? Se Deus é amor e Ele está em nós, fez em nós a sua morada, por que a gente não consegue desfrutar desse amor? Porque alguns de nós ainda estamos presos numa ideia de amor que Deus está dizendo, não é só isso, não é só isso, não é só isso. Eu quero trazer para você primeiro um sentido figurativo, depois eu quero ler um texto e quero trabalhar em cima desse texto com você. O sentido figurativo que eu quero te trazer é a figura de uma criança, de um filho. A maneira como uma criança se relaciona com o pai, buscando amor, é sempre se jogando em cima do pai ou da mãe, colocando o ombro encostado, colocando a cabeça encostada no ombro, abraçando, pedindo colo. A maneira como a criança se sente amada é toda hora que o pai se levanta e ele vai na cozinha, ou a mãe vai na cozinha e dá a mamadeira ou dá o peito de madrugada. A criança, quando ela é trocada nas fraldas, ela se sente amada. Quando a gente dá banho nela, ela se sente amada. Agora imagine, nessa fase tem toda o que a gente chama de mimo. E nessa fase, por conta da capacidade da criança de compreender o amor,
ela relaciona amor àquilo que ela vê. Ela se sente amada quando ela vê o pai fazendo alguma coisa por ela. Ela se sente amada quando ela ouve o pai falando para ela, eu te amo. Ela se sente amada quando o pai toca nela, joga ela para cima, pega ela no braço. Então a criança nessa fase, ela é totalmente sensorial. Ela precisa sentir para entender que ela é. Isso é, ela precisa do sentimento para ela entender a identidade dela. E nessa fase inicial isso faz parte. O toque do pai, quando o pai toca e aperta, ele está falando para o filho: existe alguém forte que te protege e que não vai deixar nenhum mal acontecer com você. Quando um pai dá um beijo no rosto do filho, o pai está declarando para o filho: eu amo tanto você, a ponto de quebrar qualquer protocolo e chegar até você e demonstrar o meu carinho, o meu amor e o meu cuidado. Beijo, na verdade, é uma das expressões mais essenciais que revela o amor. O beijo puro, o beijo sincero, o beijo verdadeiro. Então, tudo isso nessa fase de vida é normal, porque a criança é sensorial. A palavra vai nos ensinando com relação à igreja, que primeiro nós iniciamos no Evangelho como bebês. E é importante que nós sejamos sensoriais. É importante que a gente tenha pessoas que nos abracem, pessoas que nos levante, que nos sustente, que nos beije, pessoas que digam para nós o quanto nós somos importantes. Só que nós não estamos lidando com pessoas perfeitas, porque todo mundo passa por dificuldade. Um momento ou outro, aquela pessoa que hoje é o seu apoio, amanhã ela pode estar fraca, e ela não conseguir suprir você naquilo que você esperava, ou precisava. Um momento ou outro, alguém pode passar, vai para um outro lugar, mudou de cidade, e aí, o seu apoio está aonde? Quando se trata de família da fé, é importante que a gente entenda, Deus é um Deus de sentimentos. Deus também tem alma, Ele revela a sua alma para nós, a sua vida em nós, seus sentimentos, suas emoções, suas expectativas. Mas quando se trata de vida cristã, o Evangelho não tem a ver com sentimento, o Evangelho tem a ver com convicção. Na verdade, esse diálogo, Jesus estava falando com os discípulos, ao longo dos 3 anos junto com ele. E o que Jesus estava querendo ensinar aos discípulos? Cresçam e amadureçam na fé. Cresçam e amadureçam nos fundamentos. Porque vai chegar um dia que eu serei tirado de vocês. E quando eu for tirado de vocês, vocês podem se sentir perdidos, mas não esqueçam das minhas palavras. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O trabalho de um verdadeiro pai não é preparar o filho para viver na sua redoma, na sua bolha. Um pai cria uma criança focando nela como um adulto, projetando ela para a vida futura, para que ela case, para que ela não tenha que ficar em casa até 30 anos de idade, 35, 40 anos de idade, para que ela tenha a sua vida, caminhe com as suas próprias pernas, voe com as suas próprias asas. Então o pai dá todo o subsídio, e ele projeta, ele envia, e quando o filho voa, quando o filho vai embora, e ele teve um bom fundamento, ele sabe de uma coisa: no dia que alguma coisa me ocorrer, que a casa cair, eu sei para onde voltar. Eu sei que tem pessoas me esperando, tem braços abertos. Eu sei que nunca vai me faltar colo. Eu sei que nunca vai me faltar amor. Eu sei que nunca vai me faltar nada disso. Uma outra coisa para você entender nessa analogia: eu não preciso falar para o meu filho mais velho, para o Daniel, que eu amo ele todo dia, embora a gente fala todo dia isso. Mas se eu deixar de falar por 5, 6 dias, um mês, isso não muda o fato de que eu o amo.
Eu não preciso chegar para ele todo dia, cuti-cuti do papai, você é a coisa mais linda do mundo, eu te amo. Eu não preciso fazer isso todo dia. Isso quer dizer que eu faço de vez em quando, né, filho? Eu não preciso fazer isso todo dia. Mas o que ele vive comigo, a expressão do meu amor, é suficiente para ele saber: meu pai me ama, me ama. Com a Sara, que é a filha menor, a gente tem que falar cuti-cuti o tempo todo. Pega na bochecha, brinca de um lado, joga de cabeça para baixo. Uau, que bonito! As expressões são sempre maiores, para ela entender quanto a gente ama. Aí a gente abre a mão assim: papai ama do tamanho do mundo, para ela entender que é muito. Só que chega um dia que basta olhar, e quando a gente olha é suficiente para saber: papai me ama, só pelo olhar. Você já imaginou se nós, como filhos, fôssemos apenas sensoriais, e na nossa fase adulta precisássemos da mesma intensidade de revelação do amor que a gente tinha quando era criança, pequenininho? Hoje o seu pai não vai carregar você no colo, ele não vai jogar você para cima, ele não vai tirar o seu tênis e beijar o seu pezinho e dizer: ai, que pezinho lindo. Quando é bebê a gente beija o bumbum. Você não vai fazer isso com seu filho de 10 anos, de 20, 30, 40, 50. Então tem coisas que a gente tem que avaliar, que progressivamente nós vamos adquirindo uma maturidade para entender que o amor também trabalha com uma progressão em desenvolvimento. E é no desenvolvimento do amor que eu recebo aquilo que a gente chama de essência desse amor. Deixa eu te explicar melhor sobre isso. Tem coisas que, como criança, pode parecer que é maravilhoso, mas só será pleno quando eu entender o amor de forma madura. Então eu quero trazer para você, mas bem rápido, alguns pontos. Abra sua Bíblia comigo para começar em Hebreus capítulo 6, porque eu quero falar sobre a revelação progressiva do amor na nossa vida cristã. Hebreus capítulo 6, versículo de 1 a 3. Nós vamos ler 2 versículos, depois eu vou trabalhar o texto. Primeiro diz assim: portanto deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Diga comigo: maturidade. Muito bem, obrigado, Vander, pelo seu entusiasmo. Sem lançar novamente o fundamento. Aí ele vai falar sobre algumas coisas que a gente não deve estar voltando de novo. Fundamento de arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo. Assim faremos, se Deus o permitir. O próximo versículo que nós vamos ler está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Evangelho de João 15, 15. Já não vos chamo, o que, queridos? Servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque todo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. Que Deus abençoe a palavra, e que Ele nos ajude a entender com clareza, e que assente ao nosso coração. Então nós vamos falar sobre a progressão do amor. O amor em si, ele gera transformação, e essa transformação na vida cristã se chama maturidade. A gente tem pregado sobre maturidade nos últimos domingos, e eu quero completar essa série hoje, trazendo mais fundamentos sobre isso, porque a maneira da gente receber a plenitude da revelação de Deus sobre o amor, é tendo maturidade, para entender como Ele age, como Ele fala, quando nós já somos crescidos e adultos. E aqui o autor de Hebreus nos fala, para que a gente, uma vez que temos uma vida cristã, arraigados na fé, possamos começar a ponderar algumas coisas na nossa caminhada, no nosso comportamento, na maneira como a gente fala, na maneira como a gente olha. O que o autor está querendo expressar, é que a gente não pode estar dizendo que servimos a Deus,
mas a nossa vida não está se desenvolvendo na fé. Tem que haver um desenvolvimento. Você precisa mudar em alguma área. Você precisa ser melhor o ano que vem do que você está sendo esse ano. Você precisa parar de falar os palavrões que você chamava o ano passado. Precisa parar de falar, porque isso contamina você. Precisa parar de pensar como menino, porque muitas vezes o vitimismo, a rejeição é uma prisão que prende a sua alma. Precisa parar de chorar quando se depara com uma barata, por exemplo. Estou sendo dramático, mas tem coisas que a gente não precisa fazer mais, está na hora de mudar. E o autor de Hebreus, ele fala assim: vamos verificar alguns pontos que a gente não precisa estar voltando e falando de novo. O primeiro ponto que ele fala aqui é não voltando a colocar novamente os elementos a respeito de Cristo, avancemos para a maturidade. Isso é, não lançando novamente o fundamento do arrependimento. O arrependimento das obras velhas, das obras que geram morte. O arrependimento deve ser um ponto na igreja, crucial, para a gente entender o amor. Porque quando o pecado vai manchando o nosso coração, ele vai se enraizando dentro de algumas áreas. E o pecado tem a função maligna de matar você. O pecado tem a função maligna de destruir você, de deformar você, de apagar a sua alegria, de tirar de você o brilho. Quando alguém está vivendo em pecado, ela perde o brilho que é Cristo, porque o pecado está dominando o coração dela. O pecado gera escuridão dentro de você e dentro de mim, quando a gente peca. Então o arrependimento na vida cristã não deve ser algo que a gente não entende. A gente tem que entender com clareza, para que a gente se desenvolva. O que é que ele fala sobre o arrependimento das obras velhas? Primeiro, a mensagem do arrependimento é uma mensagem central do Evangelho. João Batista começou pregando dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus chegou pregando dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Os apóstolos pregavam sobre arrependimento. Pedro, quando começou pregando, naquele momento pós-Pentecostes, a sua mensagem era uma mensagem de arrependimento. Por que a mensagem de arrependimento é importante? Porque o arrependimento nos faz compreender que nós temos um Deus, que quando nos aproximamos dele e confessamos as nossas falhas, ele nos perdoa de fato. E a Bíblia diz que ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento e ele não lembra mais. Crentes, quando não estão maduros na fé, eles fogem de Deus como Adão fugiu de Deus. Então, ao invés de correr para Deus e consertar o que precisa ser consertado, eles correm de Deus. Só que o Senhor está dizendo: se não houver arrependimento, não tem transformação. Se não houver arrependimento, não tem mudança de vida. Se não houver arrependimento, não tem presença do Espírito Santo. Isso às vezes a gente está esperando que Deus flua, mas o pecado obstrui o fluir de Deus na nossa vida. Porque Deus não é obrigado a nos usar se a gente está sujo, pecaminoso, não está valorizando os seus princípios. Eu quero que você preste atenção comigo nesse momento. Arrependimento deve ser algo que o crente, novo ou velho na fé, precisa fazer uso todas as vezes que cair e que tropeçar. Você não precisa, quando pecar, sair chorando pelos cantos, subir numa ponte e dizer: eu vou me matar porque acabou a minha vida. Não, a sua vida acabou por causa do pecado. Então resolve essa questão do pecado. Você não precisa desesperar. Se ajoelha onde você estiver, confessa o seu pecado, o Senhor vai te ouvir, e o sangue de Jesus te garante a vitória. O sangue de Jesus te limpa. O que eu estou dizendo é: por que você vai atrasar 10 anos da sua vida quando você cai num pecado, ficar guardando aquilo escondido, ao invés de trazer à luz? Salmo 51, a palavra diz que Davi estava passando um momento conturbado, e Davi, nesse momento conturbado, ele diz assim: Senhor, purifica-me e eu serei purificado. Depois ele diz: um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará jamais. O arrependimento é uma obra do Espírito Santo, e ele vem através do que a gente chama de consciência. Todas as vezes que você estiver frio na fé, não se afaste
da comunhão. Todas as vezes que você estiver frio da fé, não diga que esqueceu das promessas, que Deus esqueceu de você. Quando você estiver se esfriando na fé, saiba, alguma coisa aconteceu que está interferindo no meu desenvolvimento, na minha perspectiva do amor. Então eu vou consertar isso. Se você não sabe o que foi, você vai perguntar a Deus, e Ele vai falar com você. E quando Ele falar, você fala: então, Senhor, eu nem entendi isso dessa maneira, mas eu me arrependo nesse momento. E naquele momento você vai receber graça e vida. Irmão, você não precisa ficar preso a amarras, você não precisa ficar angustiado nem deprimido, você não precisa se sentir desgraçado. O sangue de Jesus é suficiente. Arrependa-se. A grande questão é que não era só no tempo aqui de Hebreus, a questão é hoje também. Nós deveríamos ser o povo mais alegre da face da terra. No entanto, nós somos o povo mais angustiante, mais angustiado, mais deprimido. Não existe alegria. Mas como que eu não sou alegre se eu estava indo para o inferno e Jesus veio e agora mudou a minha rota, eu estou indo para o céu? Porque a gente está cego. Tanto problema, tanta catástrofe, tanta tristeza e angústia, que a gente não consegue ver a beleza do Evangelho. Aí chegamos no momento que a gente fala assim: eu não sinto Deus mais. Deus precisa me mostrar alguma coisa, precisa descer um anjo do céu, eu preciso me arrepiar da cabeça à planta dos pés. Eu estou precisando que meu estômago revire. Nunca mais eu tive aquela visão, e não vai ter mesmo. Porque enquanto você não se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, limpa o meu coração, não acusando Deus ou ninguém, Senhor, limpa o meu coração, me torna cada vez mais limpo. Quando você se limpa, a comunhão melhora. Quando você se limpa, a comunhão melhora. E quanto mais você se afasta da comunhão com os irmãos da igreja, pior você fica. A Bíblia fala em João, 1 João, que aquele que tem comunhão com Deus, ele também tem comunhão com seu irmão. Aquele que anda na luz, como ele está na luz, esse tem comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus lhe purifica de todo o pecado. Eu sempre falo uma coisa: quando a gente se desconecta da comunhão do corpo, duas coisas estão acontecendo. Ou alguém gerou uma transgressão contra mim, ou eu transgredi contra alguém. Em ambos os pontos nós precisamos consertar. Nós precisamos nos arrepender e resolver. Como você se resolve em casa, com a sua esposa, com seus filhos, seja lá com quem for. Resolva os seus problemas, seja maduro, amadureça. Não fuja da comunhão, não quebre relacionamento, simplesmente se arrependa, porque aonde há arrependimento, há abundância de graça. Então, se a gente quer experimentar a abundância do amor, nós precisamos entender que isso vai começar com arrependimento, mas tem que ser um arrependimento genuíno. Eu lembro que Jó tem uma fala, num dos seus versículos, ele diz assim: como poderia eu colocar os meus olhos sobre uma donzela? Tão diferente, né? Isso que Jó está falando. Significa, o varão de guerra, que Jó também tinha lutas. Apesar que lá as mulheres não andavam com uma mini saia, como é nos dias de hoje, mas Jó tinha luta com os olhos dele, e um dia ele precisou fazer uma aliança com Deus para cuidar dos olhos. Isso faz a gente entender que o arrependimento, ele não é só quando eu falo mal do meu irmão, minto para o meu irmão, passo a perna no meu irmão. O arrependimento é de tudo aquilo que eu erro o alvo e que me separa dessa comunhão com Deus. Você não precisa ficar sem comunhão com Deus. Isso é, cuidado com o que você anda vendo, porque a gente vai se acostumando, e ao invés de se arrepender, a gente faz de novo, daqui a pouco vira um estilo de vida, e aí a gente está dentro da igreja, servindo ao Deus verdadeiro, esperando sensorialmente que as coisas aconteçam, e a gente nunca vê mudança na verdade, porque nós estamos vivendo um estilo de vida mundano e pecaminoso. Deus está dizendo para nós, chegou a hora da gente rever o que a gente anda olhando, o que a gente anda pensando, o que a gente anda tocando, o que a gente anda falando. O Silas, quando ele dava aula para criança, ele cantava uma musiquinha que dizia assim: cuidado olhinho no que vê, cuidado olhinho no que vê,
O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, mãozinha no que pega. Cuidado, mãozinha no que pega. Não precisa se preocupar não. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha no que pega. E por aí vai. Cuidado, mentezinha não, cabecinha no que pensa, coração no que sente. Cuidado, pezinho por onde você anda. Isso parece ser coisa básica, mas se nós queremos servir a Deus e somos filhos de Deus, é preciso que haja uma postura diferente em nós. Nós não podemos achar que o amor é só beijo, que o amor é só abraço e colocar no colo. O amor é sobretudo uma decisão de honrar um ao outro na aliança. E Deus tem honrado a parte dele na aliança. Então, meu irmão, tudo que impeça você de crescer e se desenvolver, arrependa-se, coloque diante de Deus. Precisamos ser uma igreja sólida na palavra, precisamos ser uma igreja sólida na nossa mensagem, mas acima de tudo, na nossa postura. Como que você reconhece um médico? Porque ele está no hospital fazendo cirurgia. Como que você reconhece um advogado? Porque ele está lá no fórum, lidando com papelados e defendendo pessoas. Como que você reconhece um professor? Porque ele está ensinando na sala de aula. Como que a gente reconhece um crente? Por causa do cabelo, por causa da língua. Pelo amor de Deus. Devemos reconhecer um cristão pela presença de Deus que flui dele. E eu vou dizer, onde existe amor, existe presença, existe fluir. Por que saiu a alegria do seu olho, do seu rosto? Por que você está apagado? Se você é o centro que Deus resolveu dizer, eu vou habitar dentro de você, e Ele manifestou o amor dEle dentro de você. Então não tem por que você viver apagado, não tem por que você viver às margens. Você é livre, e Ele está dizendo, levante-se e arrependa-se. E a gente vai entender um pouquinho mais porquê do arrependimento aqui na frente. O segundo ponto que o autor de Hebreus fala, que a gente não deve ficar o tempo todo tentando questionar ou voltar a falar sobre isso, para tentar reensinar, porque é básico, é sobre a fé em Deus. Primeiro o arrependimento das obras mortas, depois a fé em Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e é importante que aqueles que se aproximam dele creia que ele ama presentear os seus, aqueles que o buscam. Essa fé em Deus é a fé unicamente em Deus. Eu não vou colocar a minha fé numa estátua que fica pendurada na parede. Eu não vou colocar a minha fé numa ciência que fala que se você fizer isso vai dar certo. Eu não posso colocar a minha fé no cosmos. Eu não posso colocar a minha fé no sol, porque um dia o sol para, um dia o sol desaparece. Isso é, tudo nessa vida passa, tudo nessa vida vai passar. E se a nossa fé estiver em qualquer elemento que não seja Deus, a gente afunda junto quando essa coisa passar. Não coloque a sua fé no seu cônjuge. Tem pessoas que vivem para o cônjuge e nenhum problema nisso. Somos nós dois, ninguém mais. Essa jornada inteira tem sido só nós dois e ninguém vai entrar nesse relacionamento. Calma, meu irmão. Em primeiro lugar, Deus. Calma, minha irmã. Em primeiro lugar, Deus. E eu vou te explicar por que em primeiro lugar, Deus. Porque quando você coloca a sua fé sobre algo ou sobre alguém, e essa coisa passa porque vai passar um dia, essa pessoa passa porque vai passar um dia, como você vai ficar depois? Você vai afundar junto. Se a sua esperança, a sua expectativa está numa pessoa, quando ela não estiver mais com você, acabou a sua vida, acabou a sua esperança, a sua alegria. O Senhor está dizendo, coloque a sua fé apenas em Deus. Esse não falha com você, esse não abandona você, esse não deixa você, e esse não morre, viverá para sempre, e levará você a viver com Ele eternamente, nas moradas celestiais. Então pessoas passam, lideranças passam, pastores passam, pais passam, líderes passam, cônjuges passam, filhos passam.
Quantos pais deixam de viver com Deus porque eles precisam viver em função dos filhos? Os meninos já deveriam estar correndo e decidindo por si só, e os pais estão presos, porque eu não posso deixar a criança de 70 anos de idade andar sozinha, senão ela se perde, se quebrar na rua, meu Deus, como que vai ser? Preste atenção, o Senhor está dizendo, não coloque nada acima de Deus, porque tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus se torna um ídolo, e todo ídolo o Senhor retira e remove. O que a palavra fala em Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Em outras palavras, o único ser que não vai passar no universo chama-se o Altíssimo, Yahvé, o Eu Sou. Ele é a fonte de tudo que você precisa. Outras pessoas, elas colocam o dinheiro em primeiro lugar, elas estão tão apegadas que o dinheiro é a salvação. Eu tenho que juntar, porque se eu juntar, escute, o problema não é juntar, o problema é quando a gente inverte as prioridades. O problema é quando a gente vive para juntar dinheiro, mas a nossa vida cristã, ela está abalada, caída. O Senhor está dizendo, o seu dinheiro não garante a sua saúde. Tem gente com dinheiro, com bilhões, que no Albert Einstein ou em qualquer um outro sírio-libanês, não consegue recuperar a própria vida, porque dinheiro não garante a sua vida. Tem coisas que o dinheiro não compra, e uma dessas é a alegria ou a felicidade. Você pode ter muito dinheiro e ainda se sentir deprimido, como muitos com muito dinheiro se matam. O que o Senhor está dizendo para nós é: não coloque a sua esperança no dinheiro também, porque ele vai passar. Não coloque a sua esperança em nada, inclusive em você. Coloque a sua esperança no Senhor. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Quando você servir a Deus, não sirva pelas circunstâncias, porque você está sendo abençoado com um emprego bom, ganhou um carro, uma casa, recebeu uma promoção, você está na melhor fase da sua vida. Não, você serve a Deus por quem Ele é, e Ele diz: eu sou o fundamento da sua vida, e fora de mim não há outro. Porque um dia, quando vier o tempo difícil, quando vier as trevas, quando vier a perseguição e as provações, você precisa estar firmado sobre a rocha, conforme Mateus capítulo 7. E quem aqui já passou por algum momento de tribulação, de provação e de abalo, que você falou: rapaz, se eu não tivesse firmado em Deus, eu teria aberto mão da família, eu teria mudado de cidade, chutado o pau da barraca, teria me desviado. Sabe o que sustentou você? Porque a sua fé não era uma fé sensorial, não era uma fé de sentimento, a sua fé, ela era firmada em Deus. Aí você estava andando na rua, no carro, dirigindo, não sentia um arrepio, mas você dizia: Ele disse que me ama, então Ele me ama. Aí você estava dirigindo, chegava numa situação, ouvia uma notícia horrível, e vinha aquele pensamento: o Senhor me abandonou. Não, Ele não me abandonou, porque Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É convicção que nos sustenta. É essa convicção que mantém um crente sendo crente. Vivemos numa época onde a nossa fé é fé de criança imatura, e qualquer vento que dá nos desvia. O carro balançou um pouquinho mais e não vou mais para a igreja, vou sumir, não vou mais. Presta atenção, nós não estamos na igreja porque está fazendo um favor para o pastor. Você está na igreja porque é um privilégio. Adorar no corpo é um mandamento. Não perca isso, porque é aqui que você cresce, amadurece e se desenvolve. Um outro ponto que o autor de Hebreus traz, então ele fala sobre arrependimento das obras mortas, ele fala sobre a fé apenas em Deus, e ele traz um ponto que é um pouquinho mais teológico, mas a gente vai simplificar bastante, que é os batismos. O judeu tinha muitas maneiras de batismo, e os batismos, eles serviam para diferentes coisas. Aí Jesus vem e simplifica o negócio. Ele fala sobre o batismo nas águas, e ele fala sobre um outro batismo, batismo de fogo. O batismo nas águas, nos dias que a gente vive, é tão mal ensinado, que tem igreja que monta uma piscina bem grande, e as pessoas levam roupa, levam caderno, e joga ali dentro.
Aí o pastor pula ali dentro, ou a pastora pula ali dentro, dá 7 mergulhos e, olha aí, ó, tem problema, pega aí, Wander, para mim. Dá 7 mergulhos naquela piscina, e quando sai da piscina as pessoas pegam os seus utensílios, e agora tem uma bênção. Mas quem que diz que a água do batismo faz milagre assim, gente? A água do batismo não faz milagre, é a mesma água fria que você coloca ali dentro quando você entra. É a ação espiritual que está por trás do mergulho, quando você imerge ou submerge na água do batismo. Algumas pessoas acham que o batismo é para conseguir casar. Rapaz, eu estou solteiro até hoje, vou me batizar para ver se agora eu vou desencalhar. Não vai desencalhar por causa do batismo. Alguns acham, o marido vai batizar de novo. Você está com a cabeça dura, não está convertido. Não é por isso. O batismo é a sua convicção diante de Deus, de que você não quer mais viver a velha vida, e de que Ele te fez nova criatura. Então o ato do batismo, na verdade, é algo que aconteceu dentro de você, com relação à renovação de mente. Esse é o batismo nas águas. Mas eu quero trazer uma coisa para nós. Se a essência do batismo nas águas é transformação de vida, porque quando eu entro, eu entendo, eu fui redimido dos meus pecados, eu não deveria sair dali e buscar ter uma vida condizente com a vida de Jesus. Por que eu ainda permito sentimentos virem no meu coração, que me jogam contra pessoas? Por que eu permito, se eu sou nova criatura, julgamentos na minha mente que me faz julgar as outras pessoas, fofocar sobre pessoas, mentir sobre pessoas? Ele está dizendo, entenda o que é o batismo, e não volte a ficar falando mais sobre isso, mas viva a realidade do que é. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Esqueçamos agora o que está para trás, e vamos viver uma vida nova. Isso é, precisamos assumir que quando a gente entrou na água e saiu, nós nos tornamos em uma nova pessoa, e nós decidimos isso, não fomos forçados, nós decidimos isso. Eu quero dizer para você, está na hora da gente mudar de vida. Palavreado, vocabulário, vícios. Somos cristãos, discípulos de Jesus. Não vamos fazer dessas coisas uma religião, onde a gente tem que passar todo ano, receber o passe. Imagina fazer aqui no dia 29 de dezembro, irmão, venha que eu vou dar o passe em vocês aqui, você vai sair daqui pronto, venha de branco, porque branco profetiza prosperidade e santidade. Você imagina isso? Mas é isso que a gente hoje como igreja vê por aí, sincretismo. Queremos tocar no cajado de Jacó, nós queremos tudo que é sincretismo. Agora a gente se apega na nossa fé. O Senhor está dizendo, não seja sensorial, creia tão somente, creia tão somente. A obra de ser transformado não é sua, é do Espírito Santo. Mas você precisa dizer, eu estou aqui, estou disponível, que é o segundo batismo que Jesus fala. Batismo com fogo. Esse, quem não está muito acostumado com palavreado, poxa vida, batismo com fogo, como que é? Joga gasolina e acende? Não, é uma obra espiritual. O que é que o fogo significa? Purificação, limpeza. E quer saber de uma coisa? Nada como um banho de fogo para a gente se purificar. O fogo gera limpeza, purificação. O fogo gera temor, e quem gera isso é o Espírito Santo. O crente deveria se levantar de manhã e dizer, Senhor, me enche, não só da água do Espírito, mas me consome com o teu fogo. Andar pela rua consumido de fogo, vir para um culto consumido de fogo, porque o fogo purifica. Então esses são os dois termos do batismo que ele usa. O próximo ponto que ele segue é a imposição de mãos. Pastor, imposição de mãos, isso aí já está resolvido. Nem sempre. Porque às vezes, não é, Deus fala para você, levante e vai orar pelo Flávio. Ah, Senhor, o Senhor não sabe o que eu fiz no verão passado? O Senhor não sabe que eu estava fazendo aquele shake ali, não vai fazer isso aqui mais não? Vai lá e ora pelo Flávio.
Ah, Senhor, eu não sou digno. Era isso que ele estava falando. Pessoas imaturas, elas sempre questionam uma ordem de Deus, um comando de Deus. E o Senhor está dizendo: se eu mandei você ir, vá, porque eu sei como você está no seu coração. Mas você é um conduíte, é um canal, e no momento que você obedece, se você precisa se limpar, meu irmão, você pede perdão e vai lá e obedece a Deus. Mas Ele está contando com você. O que Ele está falando sobre a doutrina da imposição de mãos não é se eu devo impor na cabeça, no ombro ou nas costas. O que Ele está dizendo é: as suas mãos são minhas mãos, os seus olhos são os meus olhos. Quando você toca, não é você tocando, sou eu tocando através de você. Quando você dá a mão para uma pessoa na rua, você fala: oh, tudo bem, e você segura. Tem um negócio que passa de você, chamado Espírito Santo, que vai para outra pessoa, toca, aviva, e ela sente. Um crente verdadeiro que anda cheio da unção, quando ele chega no ambiente, as pessoas: vixe, rapaz, me arrepiei todinho da cabeça à ponta dos pés. Eu não sei se você já viu pessoas assim. Chegamos em um momento que a pessoa fala: ai rapaz, o que você tem, hein? Está eletrizado aí, menino. E aí você explica o que é que você tem. Essa doutrina é isso. Não limite a atuação de Deus através de você. Toque pessoas, que os seus olhos olhem nos olhos, e que saia fogo dos seus olhos e alcance a outra pessoa. Que ao ouvir o outro, você possa liberar o fogo de Deus para a vida dela também. Que ao abraçar, é essa a ideia da imposição de mãos. Você é um canal de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Chega de esperar que as pessoas venham até você abraçar você. Levante-se e abrace. Chega de esperar que alguém venha impor as mãos e fica orando ainda aí assim, ó. Se o Senhor existe, o cara está há 70 anos dentro da igreja, se o Senhor existe, que levante o pastor agora, e o pastor pare de pregar e que ele venha aqui botar a mão na minha cabeça. Meu irmão, pode não acontecer nunca, por alguns motivos. Pode ser que o pastor não esteja ouvindo Deus direito, ou o pastor não está afim de ir aí. Deus não é Deus porque eu faço alguma coisa. Deus é Deus porque Ele é Deus, e Ele não perde o seu reinado. Então preste atenção, creia. Então, ao invés de esperar e de cobrar, levante-se e faça. O autor está falando sobre responsabilidade cristã. Todos nós somos conduítes e canais de Deus para abençoar pessoas, amém? E aí ele termina falando sobre a ressurreição dos mortos e o juízo final. E a ressurreição dos mortos e o juízo final é um dos pontos mais cruciais. Os judeus não entendiam totalmente sobre isso. Muita coisa foi revelada depois, mas eles acreditavam. Mas isso aqui fala sobre a responsabilidade cristã. Todos vocês, incluindo a mim, um dia vamos estar diante de Deus. E a Bíblia diz que daremos conta ao Senhor das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. E todos nós vamos passar por aquilo que chama julgamento ou juízo final. A minha pergunta para você é: como você vai encarar esse dia? Ou melhor, será que a gente pensa que esse dia vai chegar? Eu havia falado no outro culto, dizendo que ninguém sabe quando vai chegar o nosso fim. A gente não tem um relógio aqui no braço dizendo: faltam 72 horas para você morrer. É surpresa. Hoje eu posso estar aqui, o Fábio pode estar aqui, amanhã a gente pode não estar mais. A questão não é se a gente está aqui. Tem duas questões sobre essa responsabilidade cristã nesse ponto. A primeira é: cumpri tudo o que eu tinha que cumprir, cumpri o meu propósito, foquei na minha missão aqui na terra, fiz o que Deus queria que eu fizesse, e por isso, Senhor, eu estou indo em paz. Eu estou indo em paz. Deus abençoe. Mateus tem uma teologia sobre isso. Deus abençoe. Enfim, eu estou indo em paz. Eu estou indo em paz. Estamos em paz? Esses dias, ou ontem, morreu Reinhard Bonk. Quem teve o privilégio de ouvir e de conhecer a história, na juventude, queimou no coração: eu vou ganhar o continente africano. Senhor, e se tiver de usar alguém, me use. E o Senhor disse: vai.
com dinheiro do próprio bolso, levantou um sustento e foi. Primeira viagem, dezenas e dezenas de pessoas vêm para Cristo, depois vai de novo, 75 milhões de pessoas tiveram conversão comprovada através do ministério de Reinhard Bonk. Aos 77 anos de idade, esse homem se foi ontem para Jesus. Como esse homem vai se apresentar diante de Deus dizendo: Senhor, se tivesse mais tempo eu teria salvo mais, mostrando as mãos dele ao Senhor. Eu não sei se a família esperava que Reinhard Bonk vivesse mais anos. Daniel Kolenda é um jovem que ele encontrou no ministério, e ele ensinou tudo que ele sabia, e o menino hoje anda no mesmo manto que ele. Esse homem cumpriu o que tinha de cumprir, cumpriu o seu propósito, dentro da responsabilidade cristã, com a mentalidade que a gente vai se encontrar com Deus um dia, e vamos dar conta dos talentos que foram colocados nas nossas mãos. Roger, de repente Deus colocou um instrumento na sua mão. Fábio, uma mensagem na sua mão. De repente Deus colocou uma palavra, um dom específico. A grande questão é: quando eu chegar diante de Deus, o que eu vou apresentar para Ele? Tive medo e escondi. Senhor, toma aqui, eu multipliquei o que o Senhor me deu, e olha aqui, para a tua honra e para a tua glória. Responsabilidade cristã, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não podemos esperar para segunda-feira. Começa hoje, começa agora. É por isso que o arrependimento precisa ser diário, Silas, Alan. É por isso que eu não posso perder uma oportunidade, porque eu não sei se eu vou ter outra amanhã. Eu não vou viver como paranoico, mas eu quero aproveitar cada oportunidade, porque cada oportunidade é crucial. Não vou ler hoje, eu leio amanhã. Não vou fazer isso hoje, eu vou fazer amanhã. Amanhã é um outro tempo, vai estar num outro ritmo. O que o Senhor te deu hoje é porque você tem condições de fazer hoje, então desenvolva hoje. Cuidado para não deixar essas coisas entrar no coração e você ficar travado por coisas básicas que não precisa de pastor. Todos esses pontos não precisa de pastor, é você e Deus, é você e o Espírito Santo. Esses pontos, nenhum desses precisa de mim para segurar na sua mão e dizer: vamos que vai dar tudo certo. É você e Deus. Você já saiu das fraldas, meu amado e minha amada. Com 1 ano e meio já foi as fraldas, já não tem mais fralda. Então levante-se, levante a sua cabeça e caminhe como Paulo diz: eu estou caminhando com um propósito, não como quem esmurra o vento, mas eu estou caminhando sabendo para onde eu estou indo. Para onde você está indo? Pastor, eu não sei. Então vá perguntar do Espírito Santo, que Ele vai revelar para você, porque não foi o pastor que gerou você, não foi nenhum líder que gerou você. Quem gerou você foi o Espírito Santo. E eu não sei se você sabe dessa notícia que eu vou te dar. O Espírito Santo não gerou você para o pastor viver cuidando de você. O Espírito Santo gerou você para que você ajude o pastor a pegar bebês na fé. A gente vai trocar fralda junto e ajudá-los a se tornarem adultos na fé. Responsabilidade cristã. O dia do julgamento para nós não é um dia de ranger de dentes, é um dia de celebração, porque nós vamos ouvir: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o lugar que eu preparei para vós. É isso que a gente está esperando ouvir de Deus. E Ele está dizendo: não fique travado, avance. Eu oro que cada um de vocês nessa noite estejam convictos de que somos discípulos, e por causa do Espírito Santo e da graça nós podemos ser como Jesus foi. E eu finalizo com um resumo básico. O que te espera quando você recebe a revelação desse amor que progrediu em você? O que você recebe? Qual o benefício de amadurecer na fé, no amor? O que a gente leu em João 15:15, Jesus está dizendo: eu já não vos chamo de servos,
mas eu vos chamo de amigo. No relacionamento da vida cristã, Deus está dizendo para você, Ele fala assim: eu encontrei Moisés, encontrei Enoque, encontrei Noé está sentado, Matusalém, e ele vai falando alguns nomes, se a gente for ver nas escrituras, que foram homens que tiveram relacionamento com Deus. Quem tem filho mais crescido sabe como é bom quando você senta numa mesa e você pode falar como um pai fala normalmente com um filho, olhando no olho dele e falando, dando conselho, ensinando, valorizando. Tem um valor muito grande quando a gente se relaciona com um filho adulto, que a gente vê que ele está progredindo e está crescendo. Tem um valor muito grande. Jesus estava falando com os discípulos: chega um momento que eu não quero vocês atrás de mim como um servo, porque eu gostaria de compartilhar coisa que está no meu coração, mas eu não posso compartilhar qualquer coisa, porque se eu compartilhar, vocês podem não entender. Olha o que ele está dizendo: vocês gostariam de ser meus amigos, porque eu quero tornar vocês meus amigos. Sabe aquilo que você tem pedido de Deus? Senhor, eu quero fluir ministerialmente, eu não quero ser travado. Quantos aqui já pediram um dom de visão? Eu quero ver, Senhor, eu quero ver no Espírito, eu quero enxergar. Vários de nós já pedimos isso, mas parece que não acontece, porque o Senhor está dizendo: tem coisa que eu não posso te mostrar, enquanto você estiver ocupado com coisas pequenas, você vai se perder na revelação. Mas quando essa revelação progride no amor, aí ele fala: agora eu posso te entregar. E deixa eu te explicar, como que a gente entende que alguém é nosso amigo? Quais são os requisitos, ou as características que comprovam que alguém é teu amigo? Mateus gosta de fazer um churrasquinho de vez em quando. Então imagina o Mateus fazendo um churrasco. Essa época da carne, ele ganhou uma herança, comprou ali muita picanha e muito contrafilé. Mas vai vir amigo, que ele nem sabia que tinha. Vai vir os vizinhos, os parentes da Carla, os parentes da mãe dele, do pai dele que está em São Paulo. Vão vir todo mundo, família do Wander. Aí o Wander vai trazer o pastor lá de Maravilha, e vai chegar o cunhado, vai chegar o outro pastor que também é cunhado. Aí o Mateus: quem que é esse? Teu amigo, Mateus, tu não lembra dele? Nessas horas que está tudo bem, que tem churrasco, tem um monte de amigo ao redor. Mas aí o Mateus um dia leva um tombo, e não tem dinheiro mais para comprar carne. Quantos ficam? Cadê o pastor lá de Maravilha? Não pôde, está atendendo uma alma, expulsando um demônio, não pôde vir, está tirando a oferta, diácono, saiu do pastoreio, foi ser diácono, não tem tempo. Preste atenção, o Mateus vai ficar sozinho, talvez poucas pessoas fiquem do lado dele. No caso dele eu sei que a Carla fica, dependendo do marido, até a mulher vai embora e não fica com ele, tá? Dependendo do marido, no caso dele ela fica. Eu sei quem ela é e quem ele é, mas vamos lá. Quando nós estamos na dificuldade, é onde nós realmente vemos quem são os nossos amigos. Precisou de ajuda e de socorro, quem coloca a mão no bolso e atende você, você vai ficar: esse cara tem compromisso, porque não é qualquer um que faz isso. Amizade não se prova na bonança, amizade se prova na adversidade. Por isso que Jesus falou para os discípulos: vocês querem se tornar meus amigos? Claro que queremos ser seus amigos. Ele leva os discípulos para momentos de sofrimento, momentos de tribulação e momentos de perseguição, porque se você não puder sofrer com Jesus, você também não está pronto para ser glorificado com Ele. Romanos fala: porque assim como nós sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Só depois do sofrimento, da tribulação, daquele tempo tenebroso que você fala assim: meu Deus, não ficou ninguém. Aí você olha para o seu lado: obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor permaneceu comigo. E Ele diz: filho, eu nunca abandonaria você, e é o suficiente que você, eu nunca abandonaria você.
É nesse momento que você permanece fiel, segura na mão dele e fala: Senhor, eu estou junto também aqui, ó. Precisa de mim, pode contar comigo. É nesse momento que ele fala: você pode ser glorificado comigo. E essa glorificação ele te torna amigo dele. Quero perguntar a você: quantos gostariam, não precisa levantar a mão, mas quantos gostariam de ser amigo de Deus? Rapaz, eu vou dizer, os amigos ouvem coisas que ninguém mais ouve, e os amigos recebem coisas que ninguém mais recebe. A revelação progressiva do amor é para nos tirar da infância e nos ensinar que amor não é sentimento, amor é decisão. E sabe por que é decisão? Começa com sentimento, mas precisa terminar com decisão. Sabe por que é decisão? Porque vai chegar um dia que o próprio Deus vai permitir algumas coisas sobre você, um terremoto, para que aquilo que pode ser abalado seja abalado, para que o que fique de pé seja apenas o que é eterno. E Ele está dizendo: não se preocupe, você pode não ver, mas eu estou com você. Você pode estar cego nesse momento, mas não vai faltar o que você precisa. Teus amigos se foram, mas eu continuo com você. É para isso que nós caminhamos, e é por isso que você está passando pelo que você está passando. Então, no processo que você está passando, não seja sensorial, decida pela fé, decida pelo que você já conhece. Não desista, não pule do barco, não abra mão, porque do mesmo jeito que um dia traz outro dia, a Bíblia diz que a tristeza, ela pode até durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E você já experimentou isso? Você já experimentou um momento tenebroso que do nada virou a folha e você, meu Deus, mudou tudo. Deus vai fazer de novo, Deus vai renovar de novo. E o que está acontecendo agora é apenas uma prova para fortalecer você ainda mais. É apenas uma prova para dizer para você: vamos tirar aí o setor sensorial e vamos ativar o modo convicção. Seja convicto. Não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos por aquilo que cremos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, agora eu queria pedir a você para baixar a sua cabeça e fazer, pode deixar assim, e fazer uma avaliação dentro do que você acabou de ouvir, dos pontos elementares. O que você precisa rever? Arrependimento das obras mortas, a fé unicamente em Deus, não no dinheiro, não em pessoas, não em instituições, a fé unicamente em Deus. Você precisa repensar sobre: eu sou um canal de Deus, e Deus sempre quer me usar, porque eu estou nessa terra para isso. Isso é a imposição de mãos, a minha responsabilidade. O juízo final, como eu penso sobre isso? Se você precisa se arrepender, se você precisa pedir a Deus por algum motivo, algo que tenha acontecido com você, que roubou a tua fé, estagnou você no meio do caminho, eu gostaria de pedir a você para começar com o primeiro ponto: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de como eu tenho usado os meus olhos, minha mente, meus ouvidos. Senhor, eu quero que tudo em mim louve ao Senhor. Eu quero que tudo em mim glorifique o Teu nome. Cada célula do meu ser. Preste atenção, porque Ele ouve tudo que você fala. Ore com sinceridade nesse momento. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em
ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz.